Amém, queridos? Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém? Abre comigo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. A palavra de Deus, ela fala assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mais uma vez: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, queridos, sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Paulo, ele faz umas afirmações interessantes aqui. Ele fala: não me envergonho do Evangelho. Mas por que ele não se envergonha do Evangelho? Pois o Evangelho, queridos, é poder de Deus para a salvação. O Evangelho, queridos, ele é poder de Deus para a salvação. Ele salva todo aquele que crê. E é por isso, queridos, que programas em tempo em tempo, pregamos em tempo e fora de tempo. Quando nós falamos de Evangelho, queridos, é por isso que nós pregamos em tempo e fora de tempo, queridos. Por quê? Porque o Evangelho é poder para a salvação. Todas as vezes que nós alcançamos alguém com o Evangelho, queridos, nós apresentamos o Evangelho para alguém, o Evangelho é pregado em algum lugar, queridos, o que acontece? A manifestação da salvação toca a vida das pessoas são salvas. Aquele que crê no Evangelho é salvo. Quando cremos no Evangelho, queridos, nós nascemos de novo, temos a experiência do novo nascimento. Todas as vezes que nós falamos do Evangelho, pregamos o Evangelho, pessoas creem na salvação que é em Cristo Jesus, creem nessa boa notícia. O que acontece? Elas são salvas. Você pode dar um amém? Pessoas são salvas, queridos. Um dia o Evangelho tocou a minha e a sua vida. Alguém pregou o Evangelho para mim, para você, e nós fomos salvos, recebemos a Jesus, fomos salvos em Cristo Jesus. Hoje nós temos esperança. Hoje nós olhamos, queridos, para a eternidade. Por quê? Porque nós fomos salvos pela pregação do Evangelho. Mas você pode estar se perguntando: mas o que é o Evangelho? A palavra Evangelho, queridos, ela significa boas novas ou boas notícias. Boas novas ou boas notícias. Quais notícias, queridos? E sobre essas notícias que eu quero falar um pouquinho com você. Sobre essas notícias que compõem o que é o Evangelho. Primeiro, que Jesus morreu em nosso lugar. Todas as nossas dívidas, queridos, foram pagas na cruz. Jesus, ele é o holocausto de Deus. Assim como na antiga aliança, queridos, se você estudar o Antigo Testamento, o sacerdote sempre oferecia sacrifícios de animais, queridos. Eles imolavam animais para que houvesse uma cobertura sobre o pecado e o sacerdote pudesse entrar no Santo dos Santos. O tabernáculo, querido, de Deus era dividido em 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Uma vez por ano o sacerdote entrava no Santo dos Santos, queridos. Ele ouvia Deus, ele entendia Deus, ele ouvia o recado de Deus, ele comunicava ao povo, ele recebia isso e comunicava ao povo. E Jesus, queridos, ele é esse holocausto. Jesus é o sacrifício de Deus, queridos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício de Deus, queridos. Jesus, ele ofereceu um sacrifício, um único sacrifício, pela minha e pela sua vida. Ele abriu um novo e vivo caminho. Hoje eu e você temos acesso à presença de Deus. Hoje eu e você temos acesso a Deus a todos os momentos, queridos. Hoje o Espírito
Espírito de Deus habita em nós. Mas por quê? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. O sangue de um justo derramado por nós. Romanos capítulo 6, versículo 23 fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Você já pecou alguma vez, querido? Sim ou não? Sim? O salário do pecado é a morte. Estávamos condenados à morte, queridos. Eu e você tínhamos uma dívida com Deus. Preste muita atenção aqui. Preste muita atenção aqui. A nossa dívida não era com o diabo. Às vezes a gente vê essas teologias no Facebook, as pessoas falando, não, porque o diabo conversou com Jesus a respeito. Queridos, a nossa dívida nunca foi com o diabo. A nossa dívida sempre foi com Deus. O homem pecou contra Deus, e a ira de Deus estava sobre o ser humano. A ira de Deus estava sobre as nossas vidas. E aqueles que não creem na pregação do Evangelho, a ira de Deus permanece sobre eles. Nós tínhamos uma dívida com Deus, porque nós pecamos contra Deus. Tudo que nós fizemos era contra Deus. E essa era a nossa dívida. Nós devíamos algo para Deus, querido. Uma dívida que eu e você não conseguimos pagar de forma nenhuma. Nem com o nosso moralismo, nem com as nossas boas ações, com as nossas tentativas de tentar agradar a Deus. Nós não alcançávamos Deus, queridos. Nós não alcançávamos, nós estávamos separados. Eu e você tínhamos uma dívida eterna com Deus, onde só poderia ser paga com derramamento de sangue, porque o salário do pecado é a morte. A única maneira de pagar essa dívida com Deus, queridos, era através de derramamento de sangue. Alguém precisava morrer. E Jesus morreu por nós, por mim e você. A ira de Deus estava sobre as nossas vidas, e Jesus paga o preço por mim e por você. Sempre quando nós cantamos, queridos, a respeito da morte de Jesus, isso tem que vir nas nossas mentes, no nosso espírito, que Jesus morreu por nós, queridos, mas não porque nós não éramos bonzinhos, nós éramos legais. Ele morreu, queridos, por amor a mim e a você. Você consegue me entender? Essa foi a dívida, queridos. Jesus, ele paga o preço pelas nossas vidas. Olha o que Isaías 53, capítulo 5 fala. Olha que interessante, Isaías 53, capítulo 5, falando a respeito de Jesus. Abra comigo em Isaías capítulo 53. Um capítulo muito conhecido da Bíblia, queridos. Muitas vezes nós citamos isso, mas olha que interessante. Isaías 53, 5. Olha o que a palavra de Deus fala. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, as nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se hoje eu e você temos paz, é porque o castigo foi colocado sobre Jesus na cruz do Calvário. Se hoje eu e você usufruímos da paz de Deus, porque ela foi conquistada com derramamento de sangue, queridos. O justo morrendo pelo injusto. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o pecado através da morte na cruz. Esse derramamento de sangue, queridos, restaura a comunhão. Primeiro a comunhão com Deus, depois a comunhão com os homens. Primeiro a comunhão com Deus. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 21 fala. Hebreus 10, do 19 ao 21. Olha que interessante. Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Queridos, eu e você entramos com ousadia no santuário pelo sangue de Jesus. O que é entrar com ousadia em qual santuário, pastor? Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, através de orações,
através de súplicas. Todas as vezes que nós entramos com alegria, com adoração diante de Deus, que nós estamos entrando no santuário. O autor Hebreus está fazendo um paralelo com o Antigo Testamento. Então todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, nós estamos entrando no santuário. Entrando como? Pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu pelo seu sangue, pelo véu, pela sua carne, onde Ele moeu a sua carne, abriu um novo e vivo caminho, e hoje eu e você temos comunhão com Deus. Eu e você usufruímos da comunhão com Deus. Hoje eu e você, queridos, temos comunhão com Deus. Todas as vezes que você fecha a porta do seu quarto, você entra em oração, Deus está presente. Todas as vezes que nos reunimos como igreja, Deus se faz presente, porque foi aberto um novo e vivo caminho. Nós não nos apoiamos nas nossas obras, mas nós nos apoiamos na obra de Jesus, pela confiança que nós temos no seu sangue, pela oferta de sacrifício de Jesus na cruz. Hoje temos livre acesso à sala do trono. Às vezes nós olhamos um texto desse, o autor a Hebreus, ele fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Às vezes a gente acha que a ousadia vem de nós, queridos. Ah não, se eu fizer tudo certinho, eu vou ter ousadia para entrar diante de Deus. Só que não é isso que ele fala. Ele fala: tende ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Eu e você entramos na presença de Deus pelo sangue de Jesus, não é pelas nossas boas obras, não é porque nós fazemos tudo certinho. Ah não, se eu fazer tudo certinho, Deus vai me aceitar. Não, Ele nos aceita pelo sangue de Jesus. É restaurada essa comunhão, e quando nós temos comunhão com Deus, Ele trabalha o nosso coração. Ali o nosso caráter é transformado. O nosso caráter é transformado como, queridos? Na comunhão com Deus. E nós entramos na comunhão com Deus pelo caminho que Jesus abriu, não por nosso caráter estar bem aprovado diante de Deus. Muitas pessoas se confundem nisso, e elas tentam agradar a Deus, chegar perto de Deus através das suas obras. Nós entramos na presença de Deus pelo sangue de Jesus, amém? E lá dentro, diante de Deus, em comunhão com Deus, Ele trata o nosso caráter. Quantas vezes você está diante de Deus e Ele deflagra algo no seu caráter? Às vezes você acabou de falar mal do irmão, você entra diante de Deus, Deus fala: ore por ele, peça perdão. Sim ou não? Trabalhar de Deus constante na nossa vida, querido. O sangue de Jesus, queridos, e Ele restaura a comunhão com os homens, com os nossos irmãos. 1 João capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus fala assim: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Mais uma vez, preste atenção: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Queridos, quando nós andamos na luz, queridos, andamos sem ter duas caras, andamos sem ficar escondendo coisas. Quando nós andamos na luz, assim como Jesus está, queridos, quando na nossa vida tem luz, não tem áreas de trevas, nós não estamos tentando enganar ninguém, esconder algo, nós não estamos trabalhando com pecados escondidos, conscientes e escondidos. Nós temos comunhão uns com os outros, queridos. Nós conseguimos nos relacionar, e o sangue de Jesus cobre os nossos pecados. Ele purifica os nossos pecados. Hoje eu e você temos a possibilidade de andar na luz, em comunhão com os nossos irmãos. O sangue de Jesus nos purifica. Querido, você já guardou o segredo de alguém que você ama, sim ou não? Assim, segredo ruim, você fez algo que você não queria contar para aquela pessoa que você ama. Já aconteceu isso com você? Levanta a mão. Aconteceu sim. Sim ou não? Não é um relacionamento em trevas, não é um relacionamento obscuro, um relacionamento com medo que a pessoa descubra, medo que as pessoas descubram algo que você está escondendo. É assim ou não é? Só que o que o apóstolo João está falando? Mas se andamos na luz, se andamos na luz, se somos transparentes, andamos na luz, queridos. E quando nós andamos na luz, assim como Ele está, nós temos comunhão uns com pessoas que têm dificuldade, queridos, em andar em comunhão, porque tem coisas escondidas em sua vida.
tem coisas escondidas. Tem dificuldade com o grupo familiar, tem dificuldade em andar junto, tem dificuldade de proximidade. Só que o sangue de Jesus, ele cobriu, queridos, ele nos perdoou. Hoje nós temos a possibilidade de andarmos na luz, assim como Jesus está na luz, queridos. Não precisamos mais andar em trevas. Não precisamos ter uma vida dupla. Não precisamos esconder coisas, queridos. Dá um amém aí, amém? Nós podemos e temos a possibilidade de andarmos na luz. Segundo ponto, queridos, o Evangelho fala da ressurreição. Repita assim comigo: ressurreição. Mais forte, queridos: ressurreição. O Evangelho fala da ressurreição. Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. Isso faz parte das boas notícias, isso faz parte do Evangelho, das boas novas. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou e hoje Ele está vivo, trazendo vitória e autoridade para a igreja. Jesus está vivo, queridos. E essa é uma boa notícia. Queridos, Jesus venceu a morte, Ele está vivo, queridos. Todas as vezes que nos reunimos, 2 ou 3 estão reunidos ali, Jesus está, queridos. Jesus está no nosso meio, Ele está vivo, Ele não é um conto de fadas, Ele não é uma invenção humana, Ele é o Filho de Deus ressurreto, queridos. E hoje nós temos vida e vida em abundância através da morte e ressurreição de Jesus. As boas notícias, queridos, apontam para isso, e isso é a nossa esperança. Se Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar com Ele. Se Jesus ressuscitou, queridos, a boa notícia é que eu e você vamos ressuscitar com Ele, queridos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 ao 14. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 13 ao 14. Olha que interessante esse versículo, queridos. No contexto aqui, Paulo está discutindo com os saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Eles não criam que as pessoas ressuscitavam, diferente dos fariseus. Tanto é que numa disputa em Atos estão quase matando Paulo. Paulo levanta a voz e fala assim: eu estou falando sobre a ressurreição dos mortos. Daí os saduceus e os fariseus começam a brigar entre eles, e Paulo consegue se safar, ele quase morre, mas ele levanta uma argumentação que as duas linhas teológicas da época não entravam em acordo, porque os fariseus falavam: existe ressurreição de mortos, e os saduceus falavam: não existe ressurreição de mortos. E quando esses homens se convertem, eles vêm para a igreja e vêm com a mentalidade que eles tinham antes, uns acreditando na ressurreição dos mortos e outros não. E Paulo entra no capítulo 15 de 1 Coríntios, tentando trazer um ponto final a essas discussões, trazendo algumas argumentações, e ele entra e fala assim: se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também vã é a nossa fé. Se não cremos, queridos, que Jesus ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas como cremos que Ele ressuscitou, cremos que com Ele vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar juntamente com Cristo, queridos. Vamos semear o nosso corpo mortal, corruptível, e vamos receber um corpo imortal e corruptível. Preste muita atenção. Paulo continua falando no versículo 15, e ele fala a respeito do nosso corpo físico, nosso corpo mortal. Ele fala assim: nós vamos semear esse corpo mortal. Quando nós morrermos, nós semeamos ele, por isso que nós enterramos. Depois de semearmos, quando Jesus voltar, queridos, nós vamos ressuscitar em corpo, amém? Nós vamos ter um corpo glorificado como o corpo de Jesus. E é interessante, queridos, você vê ali depois da ressurreição de Jesus, o corpo dele, queridos, o corpo dele atravessava a parede, o corpo dele voava. Jesus subiu em corpo aos céus, amém? Não era um fantasma, ele tinha um corpo. E como que ele subiu aos céus? Ele voou. Não foi um anjo que pegou ele, nada, ele voou. O corpo glorificado dele. E nós vamos receber um corpo glorificado. Nós vamos semear esse corpo e vamos receber um corpo glorificado. Uma boa notícia para os carecas: lá não vai ter careca, vai ser tudo como cabeludo. Corpo glorificado vai ter uns cabelos bonitão, assim. Não vai ter frieira, bicho de pé, não vai ter pior.
não vai ter doença, não vai ter nada, queridos. Vai ser um novo corpo, um corpo glorificado. E essas são as boas notícias do Evangelho, queridos. É um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo que não tem dor, um corpo que não tem doença. Por isso que no céu não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter pranto. Por quê? Porque nós vamos receber um novo corpo. Vamos ressuscitar em corpo. No Evangelho, queridos, eu e você não temos mais medo da morte. O medo da morte atormenta todos os seres humanos, queridos. Todos os seres humanos, queridos, que não estão em Jesus, eles têm medo da morte, porque a morte é a nossa inimiga, e a morte é a última inimiga a ser vencida. Ela é a nossa inimiga. Pode ver quando você vai num velório, você olha para aquela pessoa, algo dentro de você fala, cara, isso não é normal, isso não deveria ser assim, sim ou não? Quando você perde uma pessoa querida, a primeira sensação que vem é de indignação. Por quê? Porque nós não aceitamos a morte é a nossa inimiga, ela luta contra nós, queridos. A morte é a nossa inimiga, queridos. Por isso que nós não nos conformamos quando alguém morre. Ela é a nossa inimiga. Só que eu e você não temos mais medo da morte, amém? Hoje eu e você temos a certeza da salvação e a certeza que nós vamos ser ressuscitados com Cristo e vamos vencer a morte. Não precisamos mais andar atormentados com medo da morte. João capítulo 11, do versículo 25 ao 26, um texto que a gente usa muito em velório, queridos, mas nós precisamos trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. João capítulo 11, do versículo 25 ao 26, olha o que a palavra de Deus diz. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele é a ressurreição e a vida. Queridos, Jesus venceu a morte através da ressurreição. E nós precisamos nos alegrar nisso. Quer ver um exemplo simples, prático que nós precisamos fazer? Geralmente quando nós temos momento de ceia, nós colocamos a ceia, Jesus fala assim: façam isso em memória de mim. Não fala isso? Mas em memória do quê? Só da sua morte? Da sua morte e da sua ressurreição. O momento de ceia, queridos, não é um momento de velório. O momento de ceia é um momento de alegria, onde nós nos reunimos como o corpo de Cristo. Nós recebemos do pão, nós recebemos do vinho, representando o corpo e o sangue de Jesus que foi sacrificado por mim e por você, e nós fazemos memória dele, que ele ressuscitou. Amém? Todas as vezes que nós nos reunimos para cear, queridos, a alegria do Senhor tem que encher o nosso coração. Por quê? Porque ele ressuscitou. Por muito tempo, queridos, parece um clima de velório quando nós falamos de ceia. Façam isso em memória de mim. Quando nós trazemos a memória, queridos, ele morreu sim, ele se sacrificou sim, mas ele ressuscitou, e isso nos traz alegria. Ele ressuscitou, queridos, ele está vivo. Terceiro ponto, quando nós falamos de Evangelho: Jesus morreu, ressuscitou e agora ele reina. Repita assim comigo: ele reina. Jesus reina, queridos. Abra comigo em Efésios capítulo 1, versículo 19 ao 23. Carta aos Efésios capítulo 1, versículo 19 ao 23. Preste muita atenção nesse texto que eu falo. E ao qual a sobreexcelência, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-os à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu cabeça da igreja,
qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que se cumpre, tudo em todos. Queridos, Jesus morreu, ressuscitou, foi assim aos céus, foi levado aos céus, hoje Ele está à direita de Deus e Ele reina. Ele está assentado à direita de Deus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e todo nome que se nomeia nesse século, mas também no vindouro. Jesus está acima de todo o nome de Deus. Ele reina, queridos. A história está nas suas mãos. Preste muita atenção aqui. A história está nas suas mãos, queridos. Isso é evangelho. Existe um rei. A história não está lançada ao acaso, queridos. Existe um rei. A história não está nas mãos dos satanistas, de uma conspiração global. Existe um rei. Não estamos perdendo. Existe um rei. Você pode dar um amém? Queridos, existe um rei. Muitas vezes nós olhamos, queridos, as pessoas falam, não, existe uma conspiração global. Queridos, existe um rei, a história está nas mãos de Jesus. Ele é acima de todo nome, de todo principado e potestade, tudo está debaixo dos seus pés. Ele está no controle das coisas, queridos. As coisas não estão soltas ao acaso. Existe um rei, isso é o evangelho, queridos. Esse rei, ele foi, queridos, mas ele vai voltar. Atos capítulo 1, versículo do 9 ao 11. Atos capítulo 1, versículo do 9 ao 11. Essa é a ascensão de Jesus, queridos. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para os céus, virá do modo como vocês viram subir. Isso aqui é uma promessa maravilhosa. Os discípulos estavam olhando, Jesus conversando com eles, de repente ele começa a subir, a ponto de uma nuvem cobrir eles. Eles olham, Jesus desaparece, eles continuam olhando para os céus. Aparecem dois homens vestidos de branco, entendo que são 2 anjos, olham para eles e falam: ó, do jeito que ele subiu, ele vai descer. E quando ele descer, ele desce para governar essa terra. Essa é a esperança do evangelho. Nós esperamos Jesus, não o anticristo. No nosso meio, querido, se fala mais de anticristo do que da volta de Jesus, querido. Como se uma coisa dependesse da outra, e se isso existisse. Jesus, ele reina, querido. Ele reina, ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que nos motiva. Por que nós construímos igreja? Por que nós vivemos igreja? Por que nós temos comunhão uns com os outros? Por que nós perseveramos na fé? Nós perseveramos, queridos, porque Jesus vai voltar, é uma promessa. Ele volta. E esse é o desejo que há no nosso coração, de ver Ele voltando, de nós podermos estar com Ele, queridos. Isso é evangelho, isso são boas notícias, queridos. Essas são as boas notícias. As boas notícias: Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele reina, queridos, e ele vai voltar. São boas notícias, queridos. Nós precisamos comunicar isso às pessoas. Todas as coisas vão convergir nele. Preste muita atenção aqui. Todas as coisas, elas vão convergir nele, vão voltar, vão centralizar neles. Abra comigo em Efésios, capítulo 1, versículo do 9 ao 10. Efésios, versículo 1, do 9 ao 10. Isso aqui é a nossa esperança, queridos. Isso aqui é a certeza que nós vivemos. Isso aqui que queima no nosso coração. Olha o que Paulo fala. Ele nos revelou o mistério da
segundo o seu propósito, que ele apresenta em Cristo. O que Paulo está falando? Que Deus revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, o plano dele, que ele apresentou em Cristo. Então existe um plano apresentado em Cristo, ok? E ele continua lá, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como as da terra. Na plenitude, na dispensação da plenitude dos tempos. Nós poderíamos dividir a história em 3 dispensações, como Paulo coloca na carta aos Efésios: dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. 3 administrações de tempo. Dispensação do mistério, queridos, tudo que vem antes de Jesus, ok? Dispensação do mistério, tudo que vem antes do nascimento de Jesus. Nós podemos dividir essa dispensação em 2 partes, mas não quero falar sobre isso agora. Tudo que vem antes. Dispensação da graça, queridos, de Jesus até nós, isso que nós estamos vivendo. Dispensação da graça, vivemos a dispensação da graça. Mas tem uma terceira dispensação, que é a plenitude dos tempos, onde Jesus volta e faz convergir todas as coisas nele. O que é convergir, queridos? No grego, queridos, essa palavra convergir, ela significa resumir outra vez, colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificado, ou uma pessoa, condensar em um sumário. Quando fala que vai convergir todas as coisas dos céus e da terra, tudo vai voltar para ele, queridos, porque dele, por ele, por causa dele, são todas as coisas. Na plenitude dos tempos, quando Jesus volta, tudo volta a ele, tudo volta ao plano original. Nos céus, na terra e debaixo da terra se estabelece uma nova ordem. A nova ordem mundial é isso, queridos. Não é uma conspiração satanista. Quando Jesus vir convergir todas as coisas nele. Consegue me entender? Todas as coisas vão convergir a ele, vão voltar ao plano original. Isso é evangelho. Quando nós falamos Jesus vai voltar, as pessoas podem te perguntar: voltar para quê? O que ele vai fazer? Ele vai fazer convergir todas as coisas nele. Tudo vai voltar ao plano original, queridos. Todas as coisas vão girar nele, queridos. Olha que interessante, um cumprimento de uma palavra depois. Abra comigo em Isaías 32. Isaías capítulo 32. Entendo eu, queridos, que essa profecia aponta para a volta de Jesus, quando Jesus volta. E quando eu olho o nosso contexto que nós vivemos, até político, socioeconômico, queridos, todo o contexto que nós vivemos, desse capitalismo selvagem, dessa guerra comercial, todas essas coisas, até da nossa política, queridos. Eu olho para esse texto me enche de esperança. Isaías 32, nós vamos ler do versículo 1 ao 8, você pode ler o resto em casa, porque vai te encher de esperança. Quando Jesus voltar, isso vai acontecer, queridos. Eis aí, um rei irá reinar com justiça. Quem é esse rei? Jesus. E os príncipes que irão governar com retidão. Quem são os príncipes? Falei, eu. Você. Um rei reinará com justiça e os príncipes governarão com retidão. Quem são os príncipes? Igreja. Estão sendo preparados para governar os novos céus e a nova terra. É isso que ele está falando. Um rei reinará com justiça. E olha que interessante, cada um deles, está falando dos príncipes, cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra as tempestades, de torrentes de água em lugares secos, e de sombra e uma grande rocha em terra sedenta. O que ele está falando aqui? Que os governantes serão servos, servirão pessoas, protegerão pessoas, cuidarão de pessoas. Amém? Vamos continuar lá. Os olhos do que veem não se fecharão, e os ouvidos do que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. Preste muita atenção agora, queridos, isso enche meu coração de alegria. O tolo nunca mais será chamado de nobre, e do fraudulento nunca mais se dirá que é
tolos no nosso meio têm sido chamados de nobres? Quantos tolos nessa dispensação que nós estamos vendo, quantos tolos no Brasil estão sendo chamados de nobres, queridos? Quantos fraudulentos nunca mais se dirá que são generosos? Pessoas que usam dinheiro, queridos, são fraudulentos, roubam milhões e distribuem pouco, são chamados de generosos no nosso meio, e isso nunca mais vai acontecer quando Jesus estabeleceu o seu reino. Isso tem que me encher de esperança, queridos. Isso é evangelho, isso queima no meu coração. Quando eu estou muito indignado, eu vou para esse texto e falo: há esperança, o rei vai reinar com justiça, vai haver verdadeira justiça social, queridos. Olha ali continuando: porque o tolo fala tolices, e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Não é a nossa realidade hoje, queridos. As pessoas estão se levantando contra Deus, falando mal de Deus, queridos, estão se aproveitando dos mais fracos. É a realidade que nós vivemos hoje, queridos. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Usa a justa causa dos pobres, queridos, para tirar vantagem. Isso nunca mais vai acontecer quando Jesus voltar. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza se mantém em pé. Nós somos os nobres. O tolo nunca mais vai ser chamado de sábio, de nobre. Isso é evangelho. Isso não, você não fica feliz? Não te gera uma esperança? Queridos, Jesus vai voltar, queridos, e vai haver justiça social, queridos. Vai ser uma implantação de um novo governo, de novos céus e nova terra. As coisas vão acontecer, queridos. Todo o sistema mundial, todo esse sistema de perversão, todo esse sistema de roubo, corrupção, todo esse sistema que deixa pessoas, abusam do pobre, queridos, do necessitado, isso vai acabar, porque um rei vai reinar com justiça, e os seus príncipes governarão com ele. Esse é o motivo do meu Maranata, queridos. Ora vem, Senhor Jesus. Quando eu olho um texto desse, isso me enche do coração. Maranata, queridos, preste muita atenção. Muitas vezes a gente canta na igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e nós nos olhamos como uns coitadinhos, falando: volta logo, Jesus, nós estamos morrendo, tá? Queridos, Jesus vem buscar a sua igreja gloriosa, queridos, formosa. Não vem buscar um bando de coitado que está sofrendo aqui na terra. O nosso Maranata é nossa sede por justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Quando nós falamos ora vem, Senhor Jesus, é para isso, para a implantação do seu reino aqui na terra. Venha, Jesus, venha, transforma isso. Não é um escapismo, queridos. Ai, tomara que Jesus volte logo, né? O mundo está ficando ruim, né? Não é isso, queridos, não é essa a ideia. O Evangelho, queridos, preste muita atenção aqui. O Evangelho na cultura romana, queridos, greco-romana, a palavra Evangelho não é uma palavra religiosa. Jesus não inventou a palavra Evangelho ou boas notícias. A palavra Evangelho ela já existia. Era um traço da cultura greco-romana que Jesus usa emprestado para ensinar os seus discípulos. A palavra Evangelho, queridos, ela é trazida dessa cultura assim. Quando o império ele ganhava ou conquistava alguma terra, queridos, ele ganhava uma cidade, conquistava uma guerra, uma batalha de territórios, eles conquistavam, eles mandavam um mensageiro correndo para o rei. Esse mensageiro trazia o Evangelho, as boas novas. Ele falava assim: vencemos. O Evangelho, boas novas. Ele chegava diante do rei e falava: trouxe o Evangelho, as boas notícias. Esse rei via o Evangelho, recebia isso e se preparava para ir para aquela terra, para aquela cidade conquistada. Enquanto aquela cidade que estava conquistada ali, queridos, o que acontecia? As pessoas preparavam para a vinda do rei. Havia focos de resistência. Toda guerra existe focos de resistência, amém?
Havia focos de resistência. Esses focos eram apagados. Esses focos de resistência eram apagados. Até aquela terra, a cidade conquistada, ela era preparada para o rei. Quando esse rei vinha, queridos, era a vinda desse rei, ele vinha para essa terra conquistada, as pessoas tocavam trombetas, e o povo da cidade gritava: este é o rei dos reis. Isso é evangelho na cultura greco-romana. Queridos, Jesus venceu. O evangelho veio a nós. O nosso rei sabe. Vencemos. Nós estamos apagando os focos de resistência de Satanás e seus demônios. E nós estamos esperando para as trombetas tocarem e nós gritarmos: eis que vem o rei dos reis, Senhor dos senhores. Isso é evangelho, queridos. Isso é a ideia de evangelho. Nós estamos apagando focos de resistência. Nós não estamos perdendo. Nós estamos preparando o caminho para o rei que está vindo. Jesus vai vir, sim ou não? Na sua coxa está escrito o que? Rei dos reis e Senhor dos senhores. É dessa ideia, queridos, que Jesus anuncia e fala do evangelho. Por isso, queridos, que eu e você precisamos olhar para ele. Abram comigo em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 e 2. Eu quero finalizar com esse texto. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Olha o que a palavra de Deus fala. Portanto, também nós, visto que temos rodeado tão grande nuvem de testemunho, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe era proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O que o autor de Hebreus está falando? Que nós estamos rodeados de tão grande testemunho. Queridos, queira ou não, existem pessoas olhando para você. Você que nasceu de novo, você que é filho de Deus. Existem pessoas olhando para mim e para você. Pessoas que estão buscando respostas em tempos de dificuldade. Eu e você precisamos largar todo o peso e todo o pecado e correr a carreira que está proposta a nós. Qual carreira? Qual carreira? A carreira de ser testemunha de Jesus. A carreira de sermos testemunhas de Jesus. Eu e você somos testemunhas de Jesus, amém? Nós temos essa carreira para nós corrermos. Então nós precisamos largar todo o peso e todo o pecado. As pessoas, há uma grande nuvem de testemunhas olhando para nós. E nós precisamos, queridos, testemunhar que Jesus vive e olharmos para Ele. Quando nós começamos a largar isso, queridos, olhamos para Ele, nós corremos olhando para Ele. Nós precisamos nos concentrar nele, naquilo que Ele falou, naquilo que Ele é. Em momentos de dificuldade nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Cremos nesse evangelho, queridos. Jesus está vivo. Existe uma esperança ao perdido, existe uma esperança ao desesperado, existe uma esperança para mim e para você. Por isso que nós temos que largar, queridos, todo o peso, todo o pecado e olharmos para Jesus. Queridos, em tempos de dificuldade, queridos, vão começar a vir um monte de coisa. Uma conspiração global. Isso. Daí nós começamos a olhar para fatos, para notícias, para coisas que nos contam, e esquecemos de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para Jesus, queridos, nós temos uma esperança. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Queridos, isso é evangelho. Jesus morreu, ressuscitou, Ele reina e Ele vai voltar.
Isso é o Evangelho. Gostaria de te convidar a se colocar em pé.